Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 26. Enquanto os irmãos procuram o texto bíblico, minha gratidão a Deus por mais uma vez poder fazer uso da palavra de Deus, mesmo com muito tremor e temor. Nós estamos aqui como porta-voz de Deus, cientes que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo. Pastor Felipe, Deus abençoe, nos fez o convite. Nós caminhamos com o pastor Felipe há quase 4 anos e o pastor Felipe tem sido apostólico desde o primeiro momento, acreditando em nós, em nosso ministério, acreditando na minha casa, também no ministério da minha esposa. Deus abençoe o pastor Felipe, sua esposa Marielle e também a minha esposa, que é uma bênção de Deus em minha vida e me acompanha desde muitos anos, quando nós tínhamos um ministério itinerante e a gente, a princípio, teria pausado o ministério por conta de que a minha esposa ficou grávida. Nós temos educado as nossas filhas diante dos princípios bíblicos e, graças a Deus, estamos voltando à pregação da palavra. Queridos, um aviso: neste sábado nós vamos ter o nosso encontro de jovens. A partir das 19h30, nós estamos na liderança da mocidade, eu e minha esposa, e nós aprendemos com o pastor Felipe a sermos apostólicos e estamos sendo também com a vida dos jovens. Os jovens estão servindo a Deus, graças a Deus por isso. Inclusive, no sábado, nós vamos ter uma banda só de jovens cantando, adorando, servindo ao Senhor. Vai ter jovem que vai servir na diaconia, vai ter jovem que vai fazer a abertura do culto. E o nosso objetivo é justamente esse, fazer com que os jovens sintam liberdade e também responsabilidade para servir ao Senhor de acordo com aquilo que o Senhor quer. Amém? Queridos, não é só para jovem, tá? O encontro é de jovens, mas você que é pai, você que é mãe, você que não se acha jovem, você também está convidado a participar, principalmente para apoiar os jovens da casa, tá? Conto com a presença e o apoio de todos os irmãos. Um outro aviso: final do ano passado eu tive a graça de Deus de escrever um livro. São mais de 140 páginas. O título do livro é Princípios Bíblicos para o Casamento, Edificando o Relacionamento na Palavra de Deus. O nosso livro é online, tá? Não tenho ele físico ainda, mas os irmãos que querem adquirir o nosso livro, lá atrás na livraria tem um QR Code. Os irmãos podem, pelo QR Code, adquirir o livro que está na plataforma da Hotmart e eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse livro. Vamos para a Bíblia? Antes de pregar, eu quero que você estenda sua mão para cá e eu quero que você ore por mim. Vamos orar nesse momento. Peço para o Espírito Santo de Deus me usar, me capacitar. Eu estou esta noite como um servo pronto para ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos porque estamos diante de ti, diante da tua presença e dessa vez, mais uma vez, responsável por trazer a tua palavra, Senhor. Deus, que toda honra, toda glória seja dada a ti. Tu és o merecedor de honra, tu és o merecedor de glória e que nós venhamos desaparecer, Senhor, e que o teu nome apareça aqui esta noite. Senhor, eu estou aqui para ser usado e te peço, faz conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse:
Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Queridos, o texto que acabamos de ler se trata do maior milagre da Bíblia Sagrada, ao ponto de que nenhuma outra pessoa teria vivido ou experienciado esse milagre de gerar o próprio Deus. Quando nós olhamos para o milagre que nós acabamos de ler, nós precisamos levar em consideração o Pai, Filho e o Espírito Santo, porque a Trindade está presente no projeto de salvação desde o princípio. Aliás, desde a eternidade, a Trindade reunida já teria decidido, definido e projetado um plano para a salvação da humanidade. O texto que lemos, o nascimento de Jesus a partir de uma virgem, mostra a execução desse plano da Trindade que está em ação para que nós pudéssemos obter a salvação. A respeito da Trindade, precisamos entender que Deus é único, porém a natureza de Deus é revelada em três pessoas eternas que são Pai, Filho e também Espírito Santo. Agora, é interessante sabermos que o Pai não é o Filho não é o Pai, assim como o Filho não é o Espírito e o Filho não é o Pai. Assim como o Espírito não é o Pai e também não é o Filho. Cada pessoa é uma pessoa em si. São três personalidades de um único Deus. Deus é uno em essência. A palavra único significa único do seu gênero, da sua espécie. Deus é único da sua espécie em essência. Porém, Deus é trino em personalidade. A palavra trino significa composto por três. Querido, Deus é único em essência, composto por três personalidades. Agora, a declaração de fé de uma igreja que eu respeito muito diz o seguinte: Deus é uno em essência e substância, indivisível em natureza, e subsiste. A palavra subsistir significa se manter ou se sustentar. Deus se mantém eternamente em três pessoas, que são Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, é interessante que todos os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são iguais em poder, iguais em glória, iguais em majestade, porém são diferentes, são distintos em funções, manifestações e aspectos. Deus se revela de uma maneira através do Pai, Deus se revela de uma maneira através do Filho, Deus se revela de outra maneira através do Espírito Santo de Deus. Agora, por mais que Deus se manifeste de forma diferente por meio de Pai, Filho e Espírito Santo, a Bíblia nos traz o conhecimento de que a Trindade está reunida em comunhão, em unidade. Ninguém se opõe um ao outro. O Pai não se opõe ao Filho, o Filho não se opõe ao Espírito.
mas cada um respeita a manifestação de Deus através do Pai, através do Filho, através do Espírito Santo de Deus. Ao ponto de que Deus enviou o Filho Jesus, e Jesus foi humilde ao ponto de aceitar ser enviado. A minha esposa uma vez me perguntou por que é que Jesus precisou do Espírito Santo de Deus para desempenhar o seu ministério. A resposta é que Jesus não precisou do Espírito Santo para executar a obra do ministério, porque Jesus, assim como o Espírito, também é Deus. Jesus é o mesmo em poder, em glória, em majestade. Então, por que é que o Espírito Santo ungiu Jesus e por que é que Jesus se deixou ser ungido pelo Espírito Santo? Justamente pela comunhão que existe em a Trindade, justamente pela união que existe ao ponto de não se oporem um ao outro. E o texto que nós lemos, Lucas capítulo 1, o milagre da gestação de Maria mostra justamente a união da Trindade na manifestação do plano de Deus para a salvação da humanidade. O texto que lemos mostra a ação do Pai, a ação do Filho e também a ação do Espírito Santo de Deus, unidos num propósito de resgatar aquilo que se havia perdido. E eu acho interessante que o anjo Gabriel chega com a mensagem, irmã Leia, e essa mensagem é uma mensagem abençoada, talvez uma das mensagens mais importantes que um anjo poderia entregar. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada e percebemos que a palavra anjo significa mensageiro, nós entendemos que o papel do anjo é justamente entregar mensagem. E o anjo Gabriel já tinha entregado outras mensagens, como por exemplo no Antigo Testamento, Daniel capítulo 8, capítulo 9. O anjo Gabriel aparece a Daniel e começa a entregar mensagens de Deus ao profeta. O mesmo anjo Gabriel chegou para Zacarias e Isabel e disse que deles nasceria um profeta, que seria o precursor, aquele que abriria o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Agora, a mensagem que o anjo está entregando é a mensagem mais poderosa da Bíblia Sagrada, porque o anjo está dizendo que Maria seria bem-aventurada, era mais do que feliz, porque nela se cumpriria uma das maiores promessas que Deus havia feito à humanidade. Promessa essa que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher nascerá um, que tu lhe ferirá o calcanhar, mas ele pisará na tua cabeça. Então o anjo está entregando o cumprimento desta promessa de Deus. Promessa essa que em Isaías capítulo 7, versículo 14, o profeta já teria dito: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. O nome Emanuel significa Deus conosco, Deus entre nós, hoje por meio do Espírito Santo de Deus. Mas João, no capítulo 1, ele escreveu dizendo que no princípio Jesus era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e sem ele, sem Jesus, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. No capítulo 1 e no versículo 14, o evangelista vai dizer: e o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, vimos a sua glória, vimos a manifestação do Filho, vimos Jesus habitando entre nós, e o anjo está indo entregar esta mensagem. Mensagem essa que o profeta Isaías já teria dito. Capítulo 9, versículo 6, porque um menino vos nasceu, oh glória, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e chamarão o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora eu imagino o anjo pastor Alejandro indo entregar esta promessa, esta mensagem para Maria, dizendo: bem-aventurada és tu, mãe, porque de ti nascerá o Messias. Bem-aventurada és tu, mãe, porque de ti nascerá o profeta Jesus Cristo, que trará o povo à presença de Deus, que pisará na cabeça da serpente, que trará a restauração de Israel que fora perdido.
Bem-aventurada és tu, Maria, não porque tu és santíssima, não porque tu é comediadora, isso não está na Bíblia. Com todo respeito aos nossos amigos, eu não acredito em tradição e magistério desse jeito, mas eu acredito que Maria é bem-aventurada porque nasceu o Cristo o Salvador, porque nasceu o Messias Todo-Poderoso, porque trouxe a restauração para Israel. Calma, pregador. A gente é pentecostal, pastor Felipe, a gente se empolga. Eu imagino o anjo entregando essa mensagem para Maria. Ô Maria, estamos no mês das mães, né? Maria, bem-aventurada és tu, porque vai nascer o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória. Agora, Maria se pergunta, como que vai nascer se eu não conheço varão? O anjo diz, mas não é hora de conhecer varão, porque o que vai nascer de ti não vem de homem, mas descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. Olha a atuação do Espírito Santo na concepção virginal de Maria. Agora escute, Gênesis 3:15, Deus disse, da semente da mulher nascerá um. Biologicamente, a semente não está na mulher, está no homem. O homem transmite a semente para a mulher de forma natural, artificial, científica, enfim. O fato é que a semente está no homem, não está na mulher. E Deus está dizendo, da semente da mulher nascerá um. Porque não viria de semente humana, não viria do homem. Se viesse do homem, Jesus herdaria a natureza que nós herdamos, uma natureza adâmica, contaminada pelo pecado. Aí o que o anjo está dizendo é, ô Maria, o que vai nascer em ti não vem da terra, não vem de Adão. O que nasce em ti vem do Espírito Santo de Deus para todos os homens. Se Cristo tivesse nascido de Adão, Cristo morreria sem nenhum significado, mas como ele nasceu do Espírito Santo de Deus, os nossos pecados foram sobre ele na cruz do Calvário. E é por isso que nós somos perdoados, pelo seu sangue derramado naquela cruz. Jesus Cristo é filho unigênito. A palavra uni é único, gênito é da sua espécie. Jesus é filho único da espécie de Deus, porque veio de Deus. Olha a atuação da Trindade. O Pai envia, o Filho nasce, quem gera é o Espírito Santo de Deus. Agora, sabe o que é interessante, querido? É que Cristo nasceu do Espírito Santo. Não se assuste se eu te disser que nós também precisamos nascer do Espírito Santo. Projeta para mim, Davizão. Capítulo 3, versículo 1 de João. Você vai ler comigo, querido. Hoje nós vamos usar a Bíblia, como todos os dias. João capítulo 3, versículo 1. João 3, João 3, João 3, João 3. Me ajuda, Davizão. João 3, versículo 1. Ô glória! E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4.
Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Pega isso aqui no teu espírito. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Querido, o que é nascido de carne é carne. Se Jesus tivesse nascido de José e Maria, Jesus seria carne. Mas ele está dizendo: o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha a atuação na vida de Jesus sendo exemplo para a nossa vida, porque nós somos nascidos de carne, mas nós precisamos morrer para nós mesmos. E Jesus disse para João Batista: necessário te é nascer de novo. O que Deus está dizendo para João Batista é: rapaz, tu nasceu de homem, a tua natureza, o teu nascimento foi um nascimento de pecados. Agora tu precisa renascer, regenerar. Tu precisa nascer de novo, só que não vai nascer da carne. Para ver o reino de Deus, tu tem que nascer do Espírito. Só entende as coisas do Espírito quem nasce do Espírito, querido. É por isso que algumas pessoas não gostam da movimentação do Espírito Santo, pastor Alejandro. É por isso que quando Deus usa alguém, tem gente que não gosta, faz biquinho, não gosta de ver Deus usar pregador, Deus usar cantor. Querido, só entende as coisas do alto quem é do alto. Só entende as coisas do Espírito quem é do Espírito Santo de Deus. Necessário te é nascer de novo. Agora, da mesma forma que o Espírito Santo de Deus gerou vida em Jesus, nós precisamos ser gerados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a necessidade de morrer para nascer. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça, né? A matemática de Deus é contrária, parece confusa. Tem que perder a vida para ganhar vida. Tem que morrer para nascer. Tem que ser humilhado para ser exaltado. Tem que chorar para rir. Então, para ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu preciso morrer. Não morrer fisicamente, mas morrer conscientemente, para que eu tenha vida renascida no Espírito Santo de Deus, para entender as coisas que são do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agora, quando nós partimos desse princípio de que Jesus respeitou a unção do Espírito Santo de Deus no seu ministério, nós observamos que o Espírito Santo foi o maior responsável pela execução dos dons e do ministério na pessoa de Jesus Cristo. Perceba a humildade de Jesus e a unção e a necessidade do Espírito Santo no ministério. Mas irmão Hélio, o Espírito Santo de Deus usou Jesus? Usou. Vamos para alguns exemplos bíblicos do Novo Testamento. No batismo de Jesus, quando João Batista está batizando, João Batista diz: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Jesus logo disse que deveria ser batizado como exemplo para que nós fôssemos também batizados. E quando Jesus é batizado, o céu se abre. Deus grita do céu: esse é meu filho amado. E o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Então se iniciou o ministério de Jesus a partir da descida do Espírito Santo de Deus. Tanto que nos versículos seguintes, Mateus capítulo 4, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. Olha o Espírito Santo de Deus atuando na vida de Jesus. Lucas, projeta para mim da visão, Lucas capítulo 4, versículo 17. Cristo, como ser humano, foi capacitado nos dons espirituais. Mas, irmão Hélio, Cristo não era Deus? Era Deus. Como homem, Cristo andava ou navegava pelos barcos, mas como Deus, Cristo andava por cima das águas. Então, a concepção virginal mostra uma união hipostática. O que é isso? União hipostática é a união de duas naturezas num único ser. Deus foi plenamente homem e também plenamente Deus, mas ainda sendo Deus, ele respeitou a autoridade do Espírito Santo. Capítulo 4,
Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Próximo versículo. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Glória a Deus. Jesus está dizendo: o Espírito Santo de Deus está sobre mim. O Espírito Santo de Deus me ungiu para trazer vida àqueles que estavam mortos. O Espírito Santo de Deus me ungiu para trazer liberdade aos que estão cativos. Sem a atuação do Espírito Santo e sem o respeito de Cristo Jesus, a obra do ministério não seria completa. A salvação de todos os homens não seria completa. E agora eu te pergunto, com todo respeito eclesiástico, se Jesus, que era Deus, respeitou a unção do Espírito Santo, por que é que você acha que você consegue sozinho? Glória. Se Jesus, que era Deus, respeitou a autoridade do Espírito Santo, por que você esquece de pedir para o Espírito Santo de Deus lhe dar unção, autoridade, poder e graça? Se eu olho para a vida de Jesus Cristo, eu percebo que o meu ministério não é nada sem a unção do Espírito Santo. Queridos, com todo respeito eclesiástico, eu te digo isso. O teu ministério não vai longe se não for a unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. A tua casa não vai longe se não for a unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Pode estudar a teologia que for, pode estudar a homilética que for, a oratória, pode ter jeitinho para trazer emoção no púlpito, se não é o Espírito Santo de Deus, você não vai longe. É o Espírito Santo quem traz unção, quem traz autoridade, quem traz poder, quem traz graça. Não estou pregando contra teologia, não entenda mal, eu faço isso. Inclusive, hoje eu entreguei uma prova de homilética e hermenêutica. Mas eu reconheço, pastor Alejandro, que todo conhecimento não é nada se não for a unção do Espírito Santo de Deus. O próprio apóstolo Paulo já dizia: eu não venho a vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu venho debaixo de unção, de autoridade, de poder do Espírito Santo de Deus. Querido, aprenda. O teu ministério, a tua vida, o teu casamento depende da unção do Espírito Santo de Deus. E eu finalizo a minha ministração aqui, pedindo para você se colocar de pé, para nós orarmos. E você precisa entender, querido, no teu espírito, que você não é bom sozinho. Que você não consegue sozinho. Cristo podia fazer tudo sozinho, ainda assim respeitou a unção do Espírito Santo. Então que você tenha humildade no teu coração de reconhecer a sua necessidade em Deus, de reconhecer a sua dependência em Deus. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento, por esta oportunidade, por esta palavra, Senhor. Nós te louvamos por aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E nós te pedimos, Espírito Santo, seja conosco todos os dias da nossa vida. Nos ajuda a reconhecer a tua importância, nos ajuda a valorizar a tua essência, nos ajuda a entendermos a tua unção e nos ajuda a não fazermos nada sem que seja da tua direção, Senhor. Que nós possamos ser vasos, instrumentos cheios do Espírito Santo de Deus,
para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. E graças a Deus. Pastor Felipe.